Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, você fica por dentro das principais notícias do cenário internacional. Pesquisadores estão tentando entender o que causa o transtorno do espectro autista. Cientistas descobriram que um composto no sangue do cordão umbilical pode estar relacionado ao transtorno. A ciência ainda não identificou uma causa única e definitiva para o autismo. O que se sabe é que o transtorno do espectro autista é o resultado de uma complexa interação de fatores genéticos e ambientais. Um estudo pesquisadores da Universidade de Fukui, no Japão, recentemente avançou mais ainda na compreensão das causas. Eles identificaram uma possível relação entre o aumento do composto dietre, que é um mensageiro químico produzido a partir de gorduras no corpo, e o risco da condição. Publicado no jornal científico Psychiatry and Clinical Neurosciences, os resultados indicaram que a quantidade do composto dietre presente no sangue do cordão umbilical está associada a dificuldades de interação social, um sintoma central do autismo. O aumento desse composto pode estar associado à gravidade do transtorno do espectro autista. De acordo com os cientistas japoneses, os altos níveis de dietre no sangue do cordão umbilical no nascimento impactaram significativamente os sintomas subsequentes de autismo em crianças. Para chegar ao resultado, os estudiosos coletaram e preservaram amostras do cordão umbilical e contaram mais tarde com a ajuda das mães dos pequenos para avaliar os sintomas. Com as conclusões, os profissionais revelaram que os níveis de dietre no nascimento podem se tornar indicadores da condição. Além disso, sugerem que o desequilíbrio do dietre pode acontecer ainda durante a gravidez. E para evitar isso, é importante manter uma dieta rica em ômega 3 e limitar o consumo de alimentos ultraprocessados. As mudanças climáticas geram efeitos contrastantes no clima global. Uma amostra disso foi o ano de 2024 na Europa, que foi recorde de calor ao mesmo tempo em que teve grandes inundações. O ano de 2024 na Europa foi de recordes de calor e das piores enchentes em mais de uma década, o que evidencia o contraste dos eventos extremos da mudança climática. Da cheia do rio Danúbio às inundações devastadoras na região espanhola de Valência, as chuvas colocaram a rede fluvial da Europa à prova. O ano passado foi um dos 10 mais chuvosos no continente desde 1950, de acordo com o Observatório Copérnicos em um relatório publicado em colaboração com a Organização Meteorológica Mundial. As enchentes mais intensas desde 2013 afetaram 413 mil pessoas e causaram a morte de pelo menos 335. Os danos são avaliados em 18 bilhões de euros, o equivalente a cerca de 116 bilhões de reais. Os desastres aconteceram no ano mais quente já registrado no mundo. De acordo com especialistas, um planeta mais quente que acumula mais água na atmosfera sofre chuvas mais violentas e inundações, uma ameaça que pesa particularmente sobre a Europa. No início de 2024, todos os meses tiveram enchentes significativas no continente. Janeiro no Reino Unido, fevereiro no norte da Espanha, março e maio no norte da França e junho na Alemanha e Suíça. Os casos confirmam as projeções dos especialistas climáticos do IPCC, que afirma que a Europa é uma das regiões em que o risco de inundações vai aumentar devido ao aquecimento global. Desde a década de 1980, a Europa vem se aquecendo 2 vezes mais rápido do que a média mundial. E o consumo de petróleo vai aumentar menos do que o esperado neste ano. A previsão foi divulgada pela OPEP. A OPEP revisou ligeiramente para baixo a previsão de crescimento da demanda por petróleo para 2025, principalmente devido às tarifas dos Estados Unidos. O relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo foi divulgado. O cartel espera que a demanda global por petróleo bruto aumente em uma média de 1.300.000 barris por dia este ano, acima dos 1.400.000 previstos em março, atingindo um total de 105,05. A demanda de petróleo bruto em 2024 foi de 103,75 mil barris por dia. Espera-se que o crescimento da demanda global em 2025 seja impulsionado pela China e pela Índia. Nos países da OCDE, a demanda por petróleo deverá estar sob pressão devido ao provável impacto das novas tarifas dos Estados Unidos sobre as importações.
A demanda por petróleo nas Américas no segundo trimestre deverá cair 70 mil barris ao dia, em comparação a 2024. Ao mesmo tempo, espera-se que os países europeus da OCDE vejam a demanda cair em 20 mil barris por dia, enquanto a região Ásia-Pacífico da OCDE deve permanecer estável. Essas regiões devem apresentar recuperação no segundo semestre do ano, concentrada no terceiro trimestre. O governo da Itália aprovou mudanças significativas nas regras para o reconhecimento da cidadania italiana por descendência. No Brasil, que tem 30 milhões de descendentes de italianos, o decreto está gerando muita polêmica. Antes do decreto, o direito à cidadania italiana era possível até para bisnetos e tataranetos de nascidos no país. Com a mudança, esse direito fica permitido apenas para filhos e netos de italianos. Essa nova regra faz com que cerca de 7 em cada 10 descendentes percam o direito à cidadania. O decreto-lei, publicado no último dia, 28 de março, tem causado apreensão em descendentes de italianos ao redor do mundo. Mas quem já tinha dado entrada nos pedidos administrativos ou judiciais antes da publicação das medidas, não será afetado. E também não muda para os pedidos por linha materna, como os de filhos de italianas casadas com estrangeiros antes de 1948. A mudança é considerada por especialistas um ataque aos descendentes de italianos no mundo e representa uma ruptura histórica com o direito originário à cidadania. Apesar do decreto ter validade imediata, só se torna lei definitiva após votação no parlamento. Até lá, o texto pode ser alterado, suavizado ou até rejeitado. O Ministério do Interior do Japão anunciou que a população do país caiu para 123,8 milhões de pessoas em outubro do ano passado, uma queda anual de 550 mil, o que marcou o 14º declínio anual consecutivo. A população do Japão caiu para 123.800.000 pessoas em outubro de 2024, com uma queda anual de 550 mil. De acordo com o Ministério do Interior do país oriental, a tendência marca o 14º declínio anual consecutivo. Sem a contribuição dos estrangeiros, o declínio é ainda maior, com uma diminuição de 898 mil pessoas, chegando a 120.300.000 japoneses. Este é o declínio mais acentuado já registrado desde que o governo começou a coletar dados em 1950. A taxa de natalidade do Japão é uma das mais baixas do mundo, o que leva a uma diminuição da população ativa, a baixa de consumo e a dificuldades no recrutamento de pessoas para as empresas. O governo acredita que a taxa de natalidade continua diminuindo porque muitas pessoas que querem criar filhos não conseguem realizar seus desejos. Muitos jovens japoneses retardam o casamento e a ideia de ter filhos por vários motivos, desde a insegurança no emprego até a mudança de valores sociais que dão menos importância a esse tipo de união. Embora o Japão tenha mudado seu foco para jovens estrangeiros trabalhadores, o país mantém uma política de imigração rigorosa, permitindo apenas a entrada temporária de trabalhadores estrangeiros. Para minimizar a queda populacional, o governo tem tentado aumentar o salário dos jovens e, ao mesmo tempo, oferecer um apoio à educação dos filhos. E nesta semana, os peruanos lamentaram a morte do ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa. Sentimentos de tristeza e orgulho foram expressados por moradores de Lima, assim como a família do escritor. O Peru acordou com bandeiras a meio mastro, em sinal de luto nacional, em homenagem ao ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa. O escritor de obras-primas como A Cidade e os Cachorros e A Festa do Bode morreu na véspera, em Lima, aos 89 anos. O assunto dominou as capas dos principais jornais do país e as rodas de conversa pela capital peruana. E me merece muito respeito esse senhor. Merece todo o meu respeito este senhor, pelos trabalhos que ele fez, e espero que todos se lembrem dele como um grande escritor que ele foi. Grande literato que ha sido. Como era de se esperar, homenagens também foram registradas nas vitrines das livrarias da cidade. He vivido Vargas Llosa e seu trabalho me ha
Vargas Llosa e seu trabalho me ajudaram muito a entender melhor a identidade do peruano. E também me ajudou muito, nesse sentido, a descobrir essa identidade mais fortemente em mim. Descobrir essa identidade mais fortemente em minha persona. Álvaro Vargas Llosa, filho do escritor, fez um pronunciamento em nome da família, sem indicar a hora ou as causas da morte, apesar de ser sabida sua saúde debilitada desde que voltou da Espanha em 2024. Mis hermanos Gonzalo y Morgana e eu mesmo queremos agradecer infinitamente. Meus irmãos Gonzalo e Morgana e eu queremos agradecer infinitamente as expressões de afeto que nos chegam de todo o Peru, de amigos, de pessoas conhecidas e de pessoas anônimas que amavam e admiravam meu pai. Gratidão às mensagens de condolências que estão chegando até nós de todo o mundo. Recebemos mensagens de toda a América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia e Oriente Médio. Hemos recibido mensajes de toda a América Latina, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, do Médio Oriente. Álvaro acrescentou que o corpo de seu pai foi velado de maneira privada por desejo expresso de Vargas Llosa e será cremado. A cantora norte-americana Katy Perry e mais 5 mulheres embarcaram em uma viagem para o espaço no foguete Blue Origin do milionário Jeff Bezos. A empresa lançou a missão pela primeira vez desde 1963, com uma tripulação composta exclusivamente por mulheres. Ao lado de Katy Perry, também estavam na jornada a apresentadora do CBS Mornings, Gayle King, a jornalista e empresária Lauren Sanches, a ex-cientista de foguetes da NASA, Aisha Bowe, a ativista dos direitos civis Amanda Nguyen e a produtora de cinema Kerianne Flynn. Foi possível acompanhar a viagem por meio das redes sociais e no site da Blue Origin. O voo marcou o 11º lançamento tripulado do programa New Shepard, da Blue Origin. Até hoje, 52 pessoas já viajaram até a linha de Kármán, a 100 quilômetros da Terra, ponto que marca a separação entre a atmosfera e o espaço sideral. Em maio de 2022, participou o engenheiro Victor Correa Espanha, o primeiro turista espacial brasileiro. O voo do New Shepard, da Blue Origin, foi uma missão suborbital que durou pouco mais de 11 minutos, proporcionando aos passageiros uma experiência única no espaço. A jornada começou com a decolagem vertical, onde o foguete acelerou rapidamente, ultrapassando 3.700 km por hora. Após cerca de 2 minutos, a cápsula se separou do foguete e continuou sua ascensão até ultrapassar a linha de Kármán a aproximadamente 100 km de altitude, considerada a fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço. Nesse ponto, os passageiros experimentaram de 3 a 4 minutos de gravidade zero, puderam flutuar dentro da cápsula e admirar a curvatura da Terra através das janelas panorâmicas. Enquanto isso, o foguete reutilizável realizou um pouso vertical controlado na plataforma de lançamento. A cápsula então iniciou sua descida, desacelerando com a ajuda de paraquedas e pequenos retrofoguetes que garantiram um pouso suave no deserto do Texas. As tochas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina de 2026 foram apresentadas em uma cerimônia conjunta em Milão e Osaka. Os Jogos serão disputados em fevereiro do próximo ano. As tochas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno foram reveladas em um evento duplo em Milão e Osaka. Os Jogos de Milão-Cortina serão disputados em fevereiro de 2026. Projetadas pelo estúdio Carlo Ratti Associati, em Turim, elas foram apresentadas em um teatro no Museu de Arte e Design Triennale e no pavilhão italiano na Exposição Mundial no Japão. Na Itália, Stefania Belmondo, ex-campeã olímpica de esqui cross-country, e Beatrice Evio, 2 vezes campeã paralímpica de esgrima em cadeira de rodas, trouxeram as tochas feitas de alumínio reciclado. O design que eles desenvolveram é realmente excepcional. Gostei muito porque, apesar da simplicidade, é uma tocha magnífica e muito leve. No entanto, considerando a sustentabilidade, há também um estudo por trás dela que é realmente muito importante. A campeã paralímpica Martina Caironi e a medalhista de bronze na patinação artística nos Jogos de Sochi 2014, Carolina Kostner, estavam em Osaka. It's an immense honor and privilege to have
Para mim, é uma imensa honra e privilégio ter a possibilidade de participar do revezamento da tocha. Ele representa todos os valores olímpicos. Então, para mim, como atleta e tendo competido em 4 Jogos Olímpicos, é a primeira vez que carrego a chama olímpica. Me sinto muito honrada e ansiosa para receber o mundo inteiro em Milão Cortina, na Itália, para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Com pouco mais de 1 quilo, a tocha olímpica tem um brilho azul claro, enquanto a tocha paralímpica tem brilho bronze. O design permite que elas sejam reutilizadas e recarregadas até 10 vezes. O queimador da tocha funciona com bio-GLP, um gás líquido renovável feito principalmente de resíduos, como óleo de cozinha usado e gordura animal. A chama começa a jornada pela Itália em Roma, depois segue por várias cidades do país, até chegar a Milão, em 5 de fevereiro. A cerimônia de abertura vai ser no estádio San Siro e os jogos vão acontecer em uma vasta área do norte da Itália, que se estende de Milão até a estação de esqui Cortina d'Ampezzo. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até!